Oi, oi, gente. Estou aqui para mais um Conversando Pitangas, que é o nosso projeto de lives, que tem como parceiro o Sesc PE, né? Pelo meio do projeto Cultura em Rede. Eu sou Sofia William, atriz, produtora, e uma das fundadoras do Teatro Agridoce. E estamos hoje começando mais um Conversando Pitangas, né? Hoje o nosso tema é sobre teatro negro e representatividade. E eu terei o prazer de conversar com a mãe, a atriz, diretora, produtora cultural, professora de artes cênicas formada pela Universidade Federal de Pernambuco, instituição na qual também já foi docente no ano de 2008 e 2009, e mulher que tive a honra de conhecer, conversar um pouco quando participamos juntas de uma mesa de diálogo. É, Enfim, também promovida pelo SESC, inclusive, a nossa querida Naná Sodré. Naná vem hoje representando o Pós Soluções Luminosas, grupo fundado em 2004. Inicialmente, o grupo tinha suas ações e pesquisas voltadas para a iluminação cênica, e só em 2009 passa a se denominar como o Grupo Artístico de Investigação Teatral, e que tem como foco de pesquisa as artes de matrizes africanas e a visibilidade do negro na arte e na vida. Pauta crucial nos espetáculos do grupo, pauta crucial nos espetáculos da Naná Sodré, pauta crucial para nós, pessoas negras, pauta crucial para o momento em que estamos vivendo atualmente. Por isso que nós não podíamos deixar de conversar com ela. O pós também é formado por Agrinês, pela atriz Agrinês Melo e pelo diretor Samuel Santos. Então, vamos aqui a chamar, sem mais delongas, a atriz Naná Sodré. Deixa eu ver. Aguardando Naná entrar. Aguardando a Naná entrar. Bom, é isso. Para quem não ouviu quando chegou, hoje o nosso tema será sobre teatro negro e representatividade. E nossa convidada é a Naná Sodré, que vem representando o grupo O Poste Soluções Luminosas, que é o nosso quilombo urbano. Estou esperando a Naná entrar para a gente começar essa conversa. Naná, cadê você? Cadê a Naná? Estou esperando você, Naná. Olá! Olá, meu bem! Eu estava aqui nervosa. Não, e aí acontece E uma aí? coisa bem engraçada,
porque às vezes não aparece a bolinha. Aí Samuca está Sim. aqui do meu lado, e eu estava aqui dando uma olhada nos livros. Aí Samuca, Naná, estão esperando você. Eu disse, meu Deus, deixa eu achar a bolinha. Aí foi isso. Como tá linda! Ai, Tá linda! Com obrigada. brilhos, com luzes. Eu sabia que eu ia te encontrar assim. Sabia que ia te encontrar assim. Eu disse, ai Uma meu Deus, ela coisa, vai estar Áurea. ela vai estar toda iluminada, eu tenho certeza disso. Ah, eu tinha que vir homenageando esse grupo, né? Claro. Para mim, para mim, um evento de gala, aí eu vou botar meus brilhos também, eu botei meus brilhos, deixa eu botar meus brilhos, porque é um evento, é um evento. Ah, minha Você, linda. Eu já comecei, eu já lhe apresentei, já apresentei o post, mas agora eu queria legal. pedir que você falasse um pouquinho sobre si, né? Nada melhor do que nós mesmas falamos sobre nós. Sim, Então, eu sim, sim, queria, sim, queria com pedir certeza. para você falar só um pouquinho de você, sobre essa trajetória, o porquê você escolheu artes cênicas, né? Porque quando você trabalhava na Federal, você era professora de artes cênicas, quando você começou o poste, mesmo trabalhando com iluminação, era uma iluminação voltada para a cena, e, enfim, por que essa escolha? Desde já eu agradeço por você ter escolhido fazer artes cênicas. Muito obrigada por me Ah, representar cenicamente. que bom! Oh, meu E Deus, que aí bom! e aí é isso. Eu queria que você falasse por você. Ah, que bom. Primeiro, assim, é uma honra, né? Como eu coloquei no e-mail, é uma honra estar aqui contigo. É Hum, uma honra também tá podendo representar o meu grupo e é uma honra estar também aqui com todas essas pessoas que estão entrando. Boa noite para vocês todos e todas e todos. Bom, é, o fato de eu ter voltado, né, para as artes cênicas enquanto atuação foi uma questão de desejo, de vontade. Eu estava querendo voltar a atuar, certo? E estava querendo voltar a atuar. Eu até então não tinha, é, não estava muito escurecido para mim como é que essa necessidade estava surgindo, mas eu tinha duas certezas. Que eu queria voltar para os palcos, voltar a fazer teatro, e que eu queria trabalhar com o corpo. Eu queria trabalhar com os contemporâneos a partir da década de 60. Eu não queria um teatro realista. Eu não, e essas eram as duas certezas que eu tinha, né? E aí, quando eu decidi, era um desejo meu e de Agrinês, inclusive, nós tivemos, como somos irmãs, né, de alma e de espírito, então, vamos fazer alguma coisa? Vamos, vamos. E aí ficou na vontade, né? A gente acionou e aí eu tive um trabalho também anterior com um grupo chamado Grupo Teatro Marco Zero, que eu ainda estava trabalhando iluminação lá e tinha feito a substituição de uma personagem. Aí Samuca, me vendo com muita vontade de atuar, ele me convidou para fazer parte do grupo Quadro de Cena, que na época ele fazia parte do Quadro de Cena, não era o Porsche ainda. E aí a gente fez o musical infantil Historinhas de Dentro, mas assim, muito agradecida por esses dois espaços e pelo cinema que eu já tinha feito, os vídeos e as campanhas que eu já tinha feito, mas foi a partir de 2009, dentro do poste, trabalhando esse corpo e essa voz, quer dizer, eu dei corpo, dei voz, dei personagem, fiz tudo que eu queria a partir de 2009 no poste. Então, com um corpo mais expressivo, com as linhas contemporâneas que eu queria trabalhar, já estava visualizando a questão da ausência, ou não ausência, mas a falta de visibilidade, como a live é sobre representatividade, né? Então, a hum. questão da ausência ou da. Não é ausência, é porque a gente não pode. É como a gente fala do começo do teatro negro no país, né? A gente tem que levar em consideração todas as manifestações populares, né? Das fazendas,
dos terreiros, né? Então, quando a gente começa a falar de teatro negro no Brasil, a gente não pode esquecer disso. Então, ele já Sim. acontecia na rua, ele já acontecia em espaços fechados, ele acontecia nos rincões mais distantes do país. E é como eu falei, se eu disser, não tinha atriz negra em Pernambuco? Tinha. Tinha a Geusa, tinha a Sônia Cristinac, tinha a Conceição Camarote. Tinha, não tem, elas ainda estão aí, a Conceição Camarote e tal. Mas a questão da representatividade mesmo. Então, você encontrava Geusa num espetáculo, às vezes sendo a única, a Conceição Camarote, a Sônia Cristinac, né? Então, elas representam, né, uma geração e estão aí até hoje, mas a visibilidade mesmo positiva de um trabalho, né, forte, outras pessoas além delas, né? Então, a gente conta nos dedos. Então, isso me chamou muita atenção. Todas muito fortes, muito potentes, porque tem isso, né? Eu acho que quando o negro ele vai para a cena, ele não vai sozinho, ele carrega toda uma ancestralidade, ele carrega tudo junto com ele, a dança, o canto, o corpo expressivo, uma história de genética forte, mas essa coisa do isolamento, né? Então, isso me Sim. chamou muita atenção. E contemporânea, mais ou menos com a mesma idade, eu tinha Geusa e com a mesma tonalidade de pele. Então, isso chama muita atenção, né? Quando a gente vai trabalhar as questões de representatividade, a gente também pensa nisso. Onde estão as mais retintas? Né? Porque temos poucas retintas, né? Isso no Sim. Brasil a gente leva. Então, isso começou a me chamar muita atenção e começou também a me incomodar. Então, isso estava imbuído também na questão de voltar a ser atriz. E foi ficando mais escurecido. Quanto mais eu fazia o teatro, mais eu ia entendendo a necessidade da representatividade. Então, esse foi o desejo de voltar também a fazer Sim. teatro. Também deixar, você falou um tema fala muito importante agora, que é esse lugar, né, de que durante, eu acho que até hoje, muitas vezes a gente ainda somos as únicas, né, as únicas negras de determinados espetáculos, e isso é algo, para nós, é muito sufocante. A gente chega no lugar e a gente não se reconhece, porque o elenco Isso, é majoritariamente branco, e isso que você fala de escurecer, de buscar outras meninas, outras, e se questionar, cadê as mulheres retintas, né? Cadê as pessoas? Isso é maravilhoso, assim. E isso, aí, isso. eu já parto para uma outra pergunta, que eu acho que vai ser um pouco mais polêmica. Como é ser atriz e negra no cenário recifense, Naná? É babado. Ah, É difícil. é babado. É babado, né? O país é racista. Pernambuco foi o último estado a abolir a escravidão, né? Então, ainda tem um peso muito grande, né? Por isso que é necessário ter cursos que possibilitem atores e atrizes negras experimentarem a questão da cena, porque você começa a trazer outras narrativas, né? Você começa a trazer outras. Eu converso muito, muito com Samuel sobre isso, e converso com o Dailton, e converso com a Grinês. Até os temas, o que está se acostumando a ouvir sobre o negro, né? O negro Hum, sendo assassinado, o negro sempre em situações difíceis. E quando você traz uma outra narrativa, assusta, parece que não é a sua, parece que não é para você, né? Quando sim, eu decidi voltar para a cena, né, e fazer esse tipo de teatro que eu gosto de fazer, que é o teatro do suor mesmo, lá. Não que os outros não sejam suados, mas a gente tem o teatro, o corpo tá, o físico está bem de cima. Teve um estranhamento muito grande, né? Então, essas atrizes suadas, de pés descalços, trazendo essas vozes guturais, esses corpos entronchados.
que tipo de teatro é esse, né? Era o teatro que a minha essência pedia para fazer, a minha expressão pedia para fazer, né? Essa invenção das meninas saírem de trás da mesa de iluminação e passar para frente para ser um foco. Então, isso foi questionamento de algumas pessoas na cidade, né? É claro que isso com o tempo muda um pouco, né? Enfim, mas isso foi algo que aconteceu e foi quando a gente sentiu mesmo, porque você nasce se descobrindo, tem um momento que você se descobre negro e tem um momento que você se assume negro. Então, quando eu me juntei com Agrinês, Samuel, Tomás, só artistas negros para fortalecer o pós como um grupo preto, um espetáculo preto que fala de preto, minha filha, o que é isso, gente? Que é isso que esse povo está pensando? Que é isso? Que teatro é esse? Né? Que coisa é essa? Não, e nós tínhamos as, as precariedades normais de um começo. Então, de estruturação de equipamentos, de tudo, né? Então, essas pessoas botam as coisas nas sacolas e entram e fazem o espetáculo e saem, e eu com minha mega super produção aqui, ninguém Produção. me vê. Então, tudo isso eu ouvi. Isso tudo foi dito para mim, na minha presença, certo? Assim, como uma possibilidade de uma indireta. Então, era o racismo escamoteado, procurando um jeitinho de ser dito para mim, para que eu pudesse ouvir, entendeu? Sim. Olha, é o seguinte, isso aqui eu estou dizendo para você, eu quero que você ouça isso, entende? Ouça Eu isso. acho isso. Então, a gente foi entendendo isso, e isso foi fortalecendo muita gente, porque a gente isso não acabou, né? Isso tá aí, esse sentimento, o racismo tá aí batendo. Hoje mesmo eu tava vendo no noticiário que as células, né, de grupos neonazistas, ela cresceu. Então, quer dizer, uma coisa que aparentemente estava tida como adormecida, ela está crescendo, inclusive no Brasil. Então, assim, o racismo também é algo que precisa ser ainda muito trabalhado, né? Eu fiz esse parâmetro porque você está falando de raças, de Sim. etnias, né? Então, assim, a sua etnia não importa, o que importa é a minha. E eu não consigo ver você no meu lugar, ou então você comigo, você junto comigo. Como assim? A Grinês e Naná agora vão fazer teatro? Mas elas não fazem luz, gente? Que negócio é esse? Então, algumas pessoas tiveram Enquanto, dificuldade de entender. Tiveram dificuldade de entender. enquanto vocês estavam por trás, na iluminação, nos bastidores, tudo bem. Quando vocês Tava tudo bem. decidiram É, estar na luz, estar no isso, isso, foco, aí vem o isso. problema. E aí veio o problema, entendeu? E a gente entendeu na hora, assim, de cara, disse, gente, como é importante a gente continuar nesse lugar que a gente está, né? Porque, inclusive, para essas pessoas que outrora tiveram esse tipo de pensamento, hoje a gente já percebe um outro movimento dessas pessoas. A gente Sim. percebe. Essas pessoas do passado, elas têm um outro movimento, elas tiveram que ter um outro movimento, até para que elas pudessem entender que elas fazem parte de um mundo diverso. E que não é só o umbigo dela ou a realidade dela que vive. E a gente entendeu isso perfeitamente. Gente, essas pessoas não estão nos vendo. Elas não estão nos vendo. E eu sempre digo, quando eu falo isso, minha gente, o problema não é a luz é maravilhosa, né? Eu tenho muito respeito, muita honra pela iluminação. Só que eu tive vontade de voltar para a cena, então o meu diretor, que foi maravilhoso na época, ele disse assim: olha, ou você se dedica para uma coisa, ou você se dedica para outra. Você precisa decidir, porque rotina de atriz é trabalho também. Então você não pode chegar aqui atrasado, você não tem como você passar a noite montando uma luz e vir ensaiar comigo aqui às 8 da manhã e achar que você está inteira para isso, entendeu? Então, assim, Aham. foi também uma construção interna do nascer de uma atriz, né? Foi o nascer de uma atriz. Então, isso é muito bonito. E significa muito num país como esse que nega a sua relação, né? Com a arte, né? Com a arte. Sim. Como se você não tivesse.
E aí, quando a gente volta para a nossa história, o Bumba Meu Boi está aí, desde 1700. E outras aqui, né? Imagine aí por fora, antes disso. Eu acho que essa pergunta agora tu vai responder tipo, com muita facilidade, porque eu acho que tu já respondeu dentro dessa resposta. Quando tu olha para trás, hoje, assim, que não é tão distante, né? Não é um trás tão distante. é, Você acha que alguma coisa mudou? Mudou. Mudou sim, porque também vai muito que a questão do assumir-se, né? Então, eu Uhum, costumo sempre dizer, e eu sou repetitiva às vezes, que assim, a gente entendeu que o não a gente já tinha, sabe? sim, O não a gente já tem. Então, vamos embora se fortalecer, vamos nos erguer nas nossas técnicas, vamos estudar, vamos fazer intercâmbio com outros grupos, né? Vamos realmente balizar aquilo que a gente fala. Então, a gente está trabalhando com pesquisa de corpo ancestral. Então, vamos para um terreiro. A gente está trabalhando com teatro antropológico, então vamos para a Dinamarca. A gente está trabalhando com fórum de performance negra, então vamos fazer parceria com outros grupos, vamos chamar outros negros da cidade para fazer parte disso. Então, a gente quer dar a possibilidade para que outros negros façam cinema, façam teatro. Aí se cria um cadastro para todos os artistas negros de Pernambuco, para quando o cineasta ligar, dizer, a gente tem aqui, como muitos já ligaram, inclusive, e muitos já participaram de filmes de teste. Então, é muito estruturar, colocar carne nos ossos daquilo que a gente diz que faz. Né? sim, Então, isso também foi muito representativo para a gente, foi muito fortalecedor. E aí mudou, assim, se eu disser a você que não mudou, eu vou estar mentindo. Mudou, sim. Tá? Mudou o modo de ver, mudou a postura, né? Nós sabemos e aceitamos que somos um grupo de referência e a gente aceita isso com muito respeito, com muito carinho. E quem quiser se juntar a nós, se junta, que a gente vai abraçar. O poste está aí para isso. A gente teve agora a prova cabal de que não estamos sozinhos. A gente fez uma campanha e nós conseguimos o dinheiro para poder manter o posto durante esse ano, maravilha. sabe? Então, assim, não saber que não estamos sozinhos, saber que existe sim uma mudança de mentalidade de alguns núcleos e tal. É claro que o trabalho não acabou, o racismo sempre esteve aí, agora tem as câmeras, né? E Sim, tá próxima, a pessoa agora fala na sua cara, nego fedido, nega safada. Só que esse pessoal esquece que ainda existe justiça, né? Eles sim. esquecem que existe justiça e que nós estamos mais poderosos do que nunca. Então, é importante que eu também diga que existe, assim, uma mudança. E existe também uma mudança no amadurecimento do grupo, né? O grupo é bem maduro, hoje em dia. É, e aí eu passo para a próxima. Eu faço essa pergunta porque isso aconteceu muito comigo, assim. Eu Sim, precisei meio que cair em mim. E aí eu te pergunto, houve um momento para tu, assim, que você entendeu que precisava se posicionar por si, que você precisava abrir suas próprias portas, fazer a sua própria oportunidade, é, enfim, e, e se desse essa oportunidade para si mesmo, começar a abrir a oportunidade para si, porque você entendia que é, as pessoas não iam fazer, que as outras pessoas, que os diretores não iam fazer, e se dessem essa oportunidade para você, seria pelos mesmos papéis, pelas mesmas coisas. E aí eu sim. já emendo a pergunta e essa ficha, quando cai, foi quando o poste surge. Ah, essa ficha ela caiu em vários momentos. Essa ficha caiu em vários momentos. Ela caiu. A primeira vez que ela caiu foi quando eu percebi que a gente precisava visibilizar a negritude no teatro.
percebi que eu não era convidada para participar dos grupos, né? Então, Sim. teve um dia que eu parei assim, e disse, o pessoal não me convida para participar dos grupos. Aí eu pensava, será porque eu sou uma atriz medíocre? Porque tinha essa coisa lá no comecinho, na universidade, na federal. E as pessoas iam se juntando e eu disse, será que é porque eu sou uma atriz medíocre? Bom, e por que eu acho que eu sou uma atriz medíocre? Porque eu não me vejo como as outras pessoas, eu acho que eu não tenho oportunidade. Como é que é isso? Né? Então, tinha essa coisa de eu achar que mesmo estando numa academia, né, ali de artes cênicas, e mesmo sendo uma licenciatura, mas que tinha também oportunidade de você atuar, porque inclusive muitos professores nossos eram diretores, né, de teatro, Sim. né? Então eu dizia assim, não, eu acho que eu vou ficar realmente só na educação. Eu acho que não vai dar para mim. E eu vi as pessoas se juntando e eu dizia, eu acho que aquilo, eu acho que esse negócio não dá para mim. E sim, eu achava minhas cenas fragilizadas, mesmo as pessoas dizendo que não é, e eu achava, eu me achava fragilizada, faltava alguma coisa. Aí quando eu tive as cadeiras mais voltadas para esse corpo que eu gosto de trabalhar hoje, aí achei o meu tipo de teatro, né? Eu achei o teatro que eu quero fazer. Aí o teatro que eu gosto de fazer não é o teatro que tinha na cidade, por exemplo. Algumas pessoas, por exemplo, como Carlos Carvalho, fazia um trabalho, certo? Mais Uhum. próximo. Mas eu não tinha contato. Ele tinha o grupo dele, já era outra geração, era uma distância. Aí eu fui convidada para fazer um espetáculo uma vez, mas o espetáculo ele é dentro exatamente desse extrato que você me apresentou. Eu seria uma mulher escravizada, né? Eu seria explorada, eu seria bulinada pelo dono da fazenda, o Uhum. homem branco, que ia fazer um filho em mim, e tá, tá, tá. Eu ia aparecer exatamente neste momento. Seria a minha cena. E aí eu não fui. E aí foi bem interessante, porque algumas pessoas dizem, por que você não vai? Porque é um diretor maravilhoso! Você tem que ir! Eu, aquele negócio dentro de mim, eu disse, rapaz, puxa, você, eu queria algo, né? Ai, meu gente! E eu não fui, né? E aí eu pensei, eu disse, meu Deus, eu tenho que criar um negócio mesmo. Aí eu comecei, entendeu? Pensar. Aí fui para o caminho da iluminação, que eu gostava também da questão técnica. Eu fiz um pouquinho de maquiagem, fiz um pouquinho de iluminação também. Maquiagem menos, mas iluminação Uhum. muito mais, por muito mais anos. E aí eu disse, como é que eu posso? Como é que eu posso? Aí quando veio essa vontade com a Gri, aí eu chamei Samuca. Samuca, vamos? Dirijo vocês. Segundo momento que eu vi que não, tem que ser a gente, pela gente, nós por nós. Quando vieram as críticas, nós por nós. A gente teve uma sorte, que eu não digo que é sorte, eu não acredito nessas coisas, eu acho que, sabe, tem um caminho ali, não acredito em coincidência. A gente apresentou o espetáculo Cordel do Amor Sem Fim para um crítico super famoso. E aí ele assistiu o espetáculo e disse assim, vou dizer uma coisa para vocês, vai ter gente que vai amar esse espetáculo e tem gente que vai odiar. Pronto, foi ótimo, né? E aí a gente começou e viu que tinha a questão estética misturada nesse odiar e tinha o racismo. E a gente levou o espetáculo, que é o Cordel da Moça Sem Fim. E a gente levou o espetáculo. O Cordel vai fazer mais de 10 anos agora. Né? Depois a Uhum. gente fez um espetáculo chamado Anjo Negro, foi o outro momento. O Anjo Negro foi o espetáculo que a gente disse para a cidade, com letras garrafais, num jornal, uma página,
só sobre o espetáculo, sobre a estreia do espetáculo, que estávamos falando sobre racismo. É a primeira vez que a gente tem essa fala sobre o racismo. A gente assumiu, estamos falando sobre racismo. A gente vai parar nesse livro por conta desse espetáculo. Estamos falando sobre racismo. E a jornalista disse, o quê? Tão datado, gente. Para com isso. Né? E algumas críticas vieram também por conta de ter um negro com dread como protagonista do espetáculo e que era um médico e é um texto difícil. A gente teve algumas questões relacionadas à linha estética, porque nem todos os atores tinham a mesma linha estética da nossa. Uhum. Então, isso às vezes é difícil, né? Mas o espetáculo era legítimo pelo que ele representava. Então, foi o segundo momento que eu vi. Eu disse, gente, a gente está assumidamente falando de racismo nessa cidade e a gente está sentindo um afastamento das pessoas. Né? E isso sempre nos dava muita força para continuar. Porque, ao mesmo tempo que existia o fechamento e afastamento de algumas pessoas, e também o fechamento de portas, havia a abertura de muitas janelas. De muitas janelas, de fora principalmente. Entendeu? Janelas de fora do Estado. Né? E daqui também. Muitas pessoas que entenderam a importância do grupo. Eu disse, não, minha gente, realmente tem uma coisa aí que a gente precisa resolver. As pessoas também sentiam. As pessoas estavam dispostas a discutir com a gente o espetáculo, sabe? A falar sobre, a estar próximo. Existem pessoas muito significativas e muito importantes para a gente nessa cidade que quando viram esse movimento e viram a importância do nosso trabalho, disseram, não, eu vou colar nesse pessoal. E não foram poucos, não, foram muitos. Eu vou colar nesse pessoal. Essas pessoas estão coladas na gente até hoje, certo? E a gente tem um apreço muito grande por elas. Então, isso nos ajudou muito ao nosso fortalecimento também. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, né, nesse período de pandemia, né, parafraseando um pouco o Abdias do Nascimento, que fazia o teatro negro para além do palco plateia, né, que trabalhava com alfabetização, que trabalhava com política pública, né? A gente está vendo as comunidades sendo elas por elas, né? Então, com certeza, para o artista negro também não é diferente, né? Não é diferente. Então, a gente conta com a gente, conta com aqueles que nos apoiam, que entendem a nossa batalha e a nossa luta. Então, de tempos em tempos, assim como o teatro negro, o artista negro, ele também tem a transformação de acordo com a sociedade, né? Então, fazendo esse recorte dessa sociedade racista e tal. Então, a gente vai andando de acordo com esse movimento, com isso que vai se apresentando, né? E a gente vai sentindo que vai fortalecendo. Eu estava dando uma olhada numa pergunta que um menino fez lá na página, o Matheus. Ele Sim, falou de Benjamin de Oliveira, né? foi. Então, Eu ia fazer essa pergunta no final, mas só pode responder agora. pronto. O Benjamin de Oliveira, ele pergunta por que que o Benjamin de Oliveira não é falado hoje em dia, né? Não é falado, É, não é citado. O que que eu acho disso? Eu acho isso péssimo, mas eu arrisco dizer por que que ele não é falado. Porque tem duas coisas do Benjamin. Se você chegar próximo da história dele, você vai perceber que ele faz um retrato terrível, né, dos movimentos da escravidão. Então, ele foi extremamente atingido por ela de várias formas, certo? Então, quando você chega na história dele, você vê o pai dele foi aquele homem que capturava os homens escravizados de volta para a fazenda. A mãe dele também tinha uma relação ainda mesmo o Benjamin, ele sendo já forro, né, já sendo livre. A mãe dele tem uma relação direta com os trabalhos da fazenda,
né? Então, imagina, o pai de Benjamim capturava escravos, homens escravizados, fugidos. Imagina como é que era esse pai no seio da família. Então, a primeira oportunidade que Benjamim teve para fugir com o circo, ele fugiu, com 12 anos. Então, aquela relação que as pessoas tinham com o homem escravizado, também tinham com Benjamim. Oi, Mateus, tudo bom? Também tinham com Benjamim, né? Então, ele era maltratado. Tem até um trecho interessante que ele diz quando ele foi chamado para substituir, né, um artista que tinha se machucado. Ele não podia comer perto das outras pessoas porque ele era negro e ele estava comendo numa folha, né? Uma folha, se eu não me engano, de bananeira. Agora imagina, né? E aí o rapaz se recuperou, o artista se recuperou e ele continuou trabalhando no circo sendo humilhado, né? Então ele ia sendo humilhado, ele fazia aquela dupla e ia sendo humilhado. Então assim, ele ia. Então quando você traz a história de Benjamim, você tem que trazer isso para que você comece a pensar na questão da resiliência. Então a gente tem essa coisa da resiliência. É aquilo que eu digo. O não a gente já tem, né? Então a história de Benjamim ele acaba sendo apagada por conta disso. Às vezes não é interessante você falar dessa resiliência, dessa força, né? Ele tinha certeza que a história dele era no circo. E sim, ele foi, seguiu, ele foi para o Rio de Janeiro, né? O Marechal Floriano deu todo o apoio a ele, tirou o circo que ele tinha no bairro de Cascadura, que é um subúrbio do Rio de Janeiro, e colocou na frente do Palácio do Itamaraty, né? Então, assim, o material do circo era carregado pelo Exército. Então, assim, houve uma série de questões, e assim, ele era cantor, ele era compositor, né? Então, ele chegou a um auge muito interessante de representatividade. Só que para você contar a história dele, você tem que passar por isso. E às vezes não é tão interessante porque ele tinha aquilo que os historiadores chamam de suspeição generalizada. Suspeição generalizada é o que acontece hoje em dia, quando o negro está correndo e o branco está correndo, né? Que tem aquele ditado, né? Que o branco correndo está fazendo culpa e o negro correndo é ladrão. Então, ele também, isso acontecia com ele, e acontecia com ele, acontecia com a maioria das mulheres e dos homens que eram livres nesse período de transição abolicionista. Você está fazendo o que aí na rua? Não, mas eu sou livre, não me interessa, eu vou pegar você e vou levá-lo. Depois lá na delegacia, a gente resolve se você é livre ou não. Então ele passou por tudo isso, e isso é muito doloroso de você ler, é muito doloroso de você expor, mas é extremamente importante. Então é necessário ter coragem para colocar a história de Benjamin de Oliveira na roda, né? E aí eu conto com você, Matheus. Olha aí, Matheus, Olha aí, responsabilidade. Matheus. Tem uma tese de doutorado, né, escrita pela Hermínia, ele tem uma estatueta lá em Minas Gerais, né? E deixa eu te falar uma coisa, eu sou do Rio de Janeiro. Então, em criança, a gente ouve um aqui e ali, alguém falando. Oficialmente nunca falo. Com essa pergunta, eu acabei lembrando dos meus tempos de colégio e nunca ouvi nenhum professor falar dele. Mas as escolas de samba já citavam. Então, assim, um parente aqui, outro ali, falava alguma coisa, mas nada muito oficial. Isso, Silvinha, extremamente importante. Agora eu vou partir, Naná, queria que você nos respondesse o porquê a gente fala tanto de representatividade, o que é essa tal de representatividade, porque ela é tão importante e necessária para as nossas vidas pretas, Naná. Pois é, porque eu acho que quanto mais a gente aparece, quanto mais a gente está, né, quanto mais a gente está nos lugares, as pessoas têm a possibilidade de aprender conosco e perceber que mesmo que a Constituição esteja sendo rasgada, a gente tem todo o direito de ocupar os espaços, por direito. Nós estamos num país extremamente desigual,
Então, as relações igualitárias, a equidade, na verdade, a equidade, ela precisa acontecer. Então, por isso que é importante trabalhar a representatividade. E nós somos chamados de minorias exatamente por conta disso. Na verdade, nós não somos minorias. É que quando você pensa na representatividade, só tem um. Aí você diz a minoria. A minoria representativa da comunidade LGBTQIA+, dos negros, das mulheres, e por aí vai. Então, a gente está indo em números praticamente imensuráveis. Então, é importante trazer o negro, é importante trazer a trans, o trans, todo mundo, gente, é necessário. É difícil isso, para a gente poder entender. E ainda tem uma coisa, eu me lembro, Sofia, perfeitamente com o episódio do festival, né? Aquele episódio do festival com a Sim, Renata. Eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro e tinha vindo extremamente animada do Rio de Janeiro, porque eu tinha tido um contato com a autora que fez a biografia do Tami, filho da Gretchen. Então, eu tinha sim. conversado com ela, eu tinha falado com ela, a gente tinha trocado contato, a gente tinha falado de você, que a gente estava trabalhando com você, aquela coisa toda, e ela ficou animada e vamos embora lá. Aí eu cheguei, né? Então, teve aquele movimento todo do festival e eu ainda estava naquela vibe, disse, não, vamos fazer com as meninas, com Sofia. E aí, quando eu entrei em contato com você e você me disse, Naná, veja, tem a questão da representatividade. Então, eu entendi tudo. Quando você me fala, Naná, eu fazendo, né, essa apresentação dentro dessa mostra com vocês, isso não nos representa, isso não nos visibiliza, isso não nos interessa. Entende? Então, a minha visão negra de representatividade e de visibilidade que nós temos que estar no espaço não cabia na sua. E isso é fundamental para a gente poder entender. Então, assim, se a gente não tem um contato, se a gente não troca figurinha, a gente atropela o outro. A gente atropela o outro. Isso é muito Até porque, sério. Diga. até porque naquele instante, como eu falei para você na época, né? Se eu subisse no palco com você, assim como também o Orum me convidou para participar do espetáculo com ele, eu estaria colaborando para que o festival chegasse mais à frente e dissesse não, não, não é transfobia, porque a gente teve uma Isso. atriz trans que se apresentou, porque a gente abriu as portas porque o produtor do festival, inclusive, entrou em contato comigo dizendo que se eu quisesse, qualquer teatro do Recife estava aberto para mim. Eu podia me apresentar em qualquer teatro, com qualquer trabalho que eu tivesse. E aí eu disse, não, porque você quer me usar para, é, para invisibilizar a pessoa que é a minha irmã, que é minha irmã de luta, que é minha irmã de guerra. Então você quer silenciar ela me usando como bode expiatório, para dizer, não, a gente tá, teve uma atriz trans que participou do festival. Não é porque ela é trans que a gente censurou, não. E é. Uhum. Então, vê como é importante esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, esse tipo de postura e posicionamento. Porque nós somos, quer dizer, não estamos acostumados, somos invisibilizadas. Nós somos, entende? E é como você falou, coloque aqui nesse lugarzinho, porque é nesse lugarzinho aqui que você precisa ficar, porque a gente quer que você fique aí. Tá bom pra gente, é confortável pra gente você ficar aí, sabe? É, e existem a possibilidade, como eu digo sempre, de novas narrativas, de novas possibilidades que precisam ser descobertas. Tem uma atriz que eu tenho muito respeito por ela e tive contato com ela, que é a Iléa Ferraz. Ela é uma atriz de muitos anos, ela é uma atriz negra, Iléa, no Rio de Janeiro, ela mora lá. E aí a Iléa, eu respeito, super respeito.
mas a gente já conversou assim rapidamente sobre os papéis que são dados a ela, certo? Porque há anos que eu conheço Ileia e todo papel, praticamente todo papel que Ileia, que é dado a ela na relação videográfica, televisiva, é de uma mulher escravizada. E como é que ela vê isso? Existe toda a relação de subsistência, existe toda a relação do que acontecia na época, né? Mas existe a necessidade de novas narrativas para isso. E ela, enquanto produtora, quando ela faz os espetáculos fora desse espaço, ela traz uma outra história, ela traz uma outra roupagem, ela traz uma outra realidade para aquilo ali. Ela traz uma outra possibilidade de ver a mulher negra. Então, eu acho que a representatividade importa, a representatividade, a visibilidade positiva importa, porque não é só o fato de colocar ali e dizer que está cumprindo a cota, porque às vezes você Exatamente. que está cumprindo a cota, porque senão acontece aquilo que você acabou de dizer. Você vai desconstruindo a luta. E olha, tem uma luta lá atrás que a gente não pode esquecer disso. Entendeu? Exatamente. Agora teve aquela relação do Bial com a Xuxa, né? E de repente o Bial vira e diz assim: não, o Grande Otelo, ele é uma pessoa maravilhosa, né? E aí, quando você pega o Roda Viva, que eu não sei de que ano foi, não sei se foi de 1987, que está agora, o Roda Viva está colocando as reportagens antigas, né? E Sim. aí, quando você pega o Roda Viva de Grande Otelo, aí o jornalista pergunta: Grande Otelo, existe? Você ainda sofre racismo? Ele diz: pois é, a sua pergunta já me diz tudo. Porque se não tivesse racismo, você não precisa perguntar isso para mim. Exatamente. Existe, claro que existe. É lógico que existe, é claro que eu sofro. Entendeu? E aí, né? E tem um documentário lindo que é ele, Zezé Mota, conversando sobre essa questão do posicionamento. E ele diz exatamente isso. Ele falava do nome de Oscarito, que vinha maior do que o dele nos letreiros. E aí a Zezé Mota disse: não, mas e aí, como é que você podia falar, podia reivindicar? E ele disse assim: naquela época não, mas vocês podem. Vocês agora podem. Então, quer dizer, é passar o bastão, né? Então, ao passar o bastão, a gente precisa ver que tipo de representatividade é essa que a gente está, né, pleiteando e que visibilidade é essa para não apagar o outro coleguinha, Sim. né? Ai, Nada. Agora eu vou tentar fazer um jogo contigo, que é o uso da gente aqui do nosso filtro. E aí eu vou selecionar uma pergunta do filtro. Deixa eu ver se eu consigo, gente. Eu Tá. prometi que eu ia fazer aquela. E eu vi um quiz, eu disse: meu Deus, um quiz! Consegue Uau! enxergar? Bora lá, vou Ah, selecionar a pergunta. uau, espero poder. Você se Você. sente satisfeita com a situação atual da educação artística nas escolas? Ah, a gente precisa melhorar muito, né? É sim ou não? É sim ou não? É que responde no quiz? Tanto faz. Você pode dizer sim ou não, ou pode fazer a dissertação. Faça a Aí sua dissertação. tem muito que melhorar, né? Tem muito que melhorar. E agora a gente tem que trabalhar bastante a desconstrução de muita demonização, né? Em relação à arte, né? Que a arte é uma coisa perigosa, que abre não sei o quê, né? Então eu acho que agora os arte educadores, eu que também sou da área de arte e educação, também dou aula, né, para pré-adolescentes, a gente precisa sempre fazer um trabalho de resgate e reforçar a cultura. Cultura. É. Ai, Naná. Deixa eu ver se eu consigo outra. Ah, consegue outra, vê? Uma história engraçada nos bastidores. Ah, gente, uma história engraçada nos bastidores. Ah, tem uma que eu acabei de lembrar. A gente estava fazendo um espetáculo no Joaquim Cardoso,
era o Cordel do Amor Sem Fim, e tinha a gente ia, o Joaquim Cardoso é um espaço pequenininho, um teatro pequenininho, que não tem coxia. Quer dizer, tem uma coxia pequenininha. Então, a gente entrava uma portinha que tinha uma escada que já ia para reserva técnica. Então, entrava eu, a Grinês, Tomás, todo mundo ali naquele bequinho para poder se organizar para a próxima cena, com instrumento, com tudo. E aí eu observei uma pessoa que estava afim de agrinês, que foi assistir o espetáculo, e a próxima cena era uma cena pesadíssima. Aí eu fui dizer assim, ó, Agrinês, a tua figura, que é apaixonada por você, tá aí, tá na plateia, tá na primeira fila. Pronto. Aí a Grinês não conseguiu mais se controlar. Começou a rir, começou a rir, começou a rir. Começou a lembrar das histórias que já tinha a pessoa já tinha dado uma cantada nela lá em Porto Alegre. A gente foi com o festival, já tinha, ela não aguentava, ela não aguentava, ela não aguentava, e teve que respirar para entrar. Isso a gente ri, depois concentra e entra. Agora, em cena já aconteceu uma coisa maravilhosa. Ela amarrou minha perna e ela não conseguiu amarrar. E aí saiu o laço e eu comecei a rir na personagem. E ela ficou assim, com a cara assim. Eu aproveitei e Esperava. brinquei muito. A gente se diverte muito fazendo cordel. Tem um. Tem uns textos que teve uma vez a gente estava fazendo um espetáculo com o Sui, e aí a Sui ainda estava no começo do cordel e tinha uns textos assim bem repetitivos e a gente ficava na espreita, né, esperando o momento de entrar para ela lembrar. Então a gente ficava só no olho e tal, e era bem interessante. Vestido que pega no prego e a gente arruma um jeito de passar na cena sem ninguém ver e desengancha o vestido. Isso tudo a gente vai para a coxia imaginária e começa a se acabar de rir. Saia que desce, tem umas coisas assim do próprio espetáculo que o próprio espetáculo dá que a gente morre de rir, assim. A gente está chegando ao fim e desde já queria agradecer muito Oh, por sua meu participação. Deus! Queria agradecer muito por você ser essa atriz que me representa em cena, assim, que leva essa Ai, figura, essa mulheridade. Enfim, eu fiquei muito orgulhosa de ver o teu currículo, de ver as premiações que tu já ganhou. Queria falar muito sobre elas, mas acho que não vai dar tempo. Mas, enfim, o Cordel da Moça Sem Fim, com o qual tu ganhou o prêmio de melhor atriz em 2011 no Janeiro de Grande Espetáculo. Anjo foi bem Negro, com o qual legal. ganhou Anjo Negro, com o qual tu também ganhou o prêmio de atriz coadjuvante, né? Em Foi. 2013. A Foi. Receita, que é um trabalho maravilhoso, gente, assistam A Receita. É... Ian Bella, que é um trabalho que ganhou o espetáculo de Prêmio em Pesquisa em Matriz Africana, por ser Foi. um espetáculo falado em Umbundu, né? Que é uma língua É, angolana, e isso, isso, também em isso. português. Então, Isso, são esses trabalhos maravilhosos. E isso. obrigada pelo Posso Existir, por ser o nosso quilombo urbano e por estar tão presente. Queria que você finalizasse esse momento falando o que você quiser. Eu quero agradecer a você, honrar a sua existência, né, a esse grupo, né, essa luz na cidade, essa visibilidade, essa resistência, né? Então, é muita honra e muito respeito que o Grupo Poste tem por vocês. Então, é Oh, isso que obrigada. a gente está se sentindo, assim, honrado. Essa questão de vir toda brilhosa para cá é porque a gente acredita muito que vocês iluminam muito essa cidade também. Essa cidade Ai. também precisa muito de vocês, né? Hum. Nesse momento, nos momentos futuros, né? Precisa muito, 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 muito de vocês. E eu desejo uma vida longuíssima para o Teatro A Agridoce. E o nós, Grupo Poste também deseja assim, né? a Então, nós, a nós. a Que gente, surgimos a gente, muito parecidos nessa necessidade de nos vermos representados, né? isso. Eu aprendo muito com você. Muito, 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 muito. E eu te respeito demais.
demais. Pô, E morro de medo de te ferir. vai ferir não, mulher, tá Eu, junta, e eu a nossa morro de medo de existência te junta. ferir, porque nós somos muito limitados na realidade do outro, não é Sim. verdade? Né? A gente é muito limitado assim, né? Então é interessante a gente sentir a nossa luta e também sentir a luta dos pares, e isso é um exercício. E o momento do exercício é agora. O momento do exercício é agora. Então, a honrada sou eu. Os honrados somos nós. É o momento de aprender, de trocar, E sabe? De trocar, juntar esse é o as energias. momento. Aproveitar todo essa quietude para aprendermos um com os outros, assim, para que a gente Isso, tenha a oportunidade que usemos a tecnologia, a internet, nossas redes sociais da forma correta e vamos lá procurar, enfim, saber mais sobre os grupos da cidade, procurar saber isso. sobre a existência, sobre a história. O Poste é um dos grupos que mais tem espetáculos, né, com textos autorais que falam sobre a vivência de pessoas negras, o quanto isso é importante e empoderador para a gente, né? Uhum. Obrigada, E eu vou Nana. aproveitar também para divulgar os Terças Pretas, viu, gente? Lá no nosso Insta, agora também tem, já tivemos várias duplas, e fiquem atentos, porque toda terça-feira nós temos a apresentação desse projeto muito bonito mesmo. E também tem uma vaquinha também que está no link da bio do post para você colaborar com os artistas pretos. É Certo. isso, viu? Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo, beijo, beijo. Boa noite, meu amor. Vida Boa longa, viu? noite. Pra nós. Axé. Para nós. Axé, axé.